Já ao vivo no estúdio da 104 FM, para você que acompanha também no portal Diário Cidadão, a presença do prefeito ipauçuense Serginho Guidil. Serginho Guidil, que também é o presidente da UMES. E o assunto é a UMES, o assunto é o SAMU. Recentemente, o Serginho acabou concedendo entrevista para a reportagem do portal Diário Cidadão sobre a questão do SAMU. Ou seja, depois de uma audiência realizada na cidade de Ourinhos, o município oriense, através do prefeito Lucas Pocai, comunicou que realmente vai deixar o consórcio da UMES e o SAMU de Ourinhos será administrado pelo próprio prefeito oriense, o Lucas Pocai. De que forma fica tudo isso agora? Serginho, bem-vindo na programação da 104 FM, Portal Diário Cidadão, prazer ter a sua companhia ao vivo aqui no estúdio da 104 FM. Primeiramente, sinta-se à vontade, a casa é sua, boa tarde. Boa tarde, Dani Miguel, boa tarde, Marquinhos, todos os ouvintes da 104, prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre um tema importante, né, de um serviço de saúde pública da nossa região, que é o SAMU, né, principalmente pelo SAMU hoje ser administrado pela UMES, que tem sede aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né, e toda essa questão envolvendo o SAMU, o serviço do SAMU hoje, que também faz parte, são 12 municípios que contemplam esse serviço, né, e Ourinhos é um município que hoje, até o dia 31 de dezembro, faz parte desse serviço regional, né, através do Ministério da Saúde, ou seja, um serviço também federal prestado aqui na nossa região, mas que por decisão do Executivo de Ourinhos, né, e acordado isso na última quinta-feira através do TJ, que a Ourinhos fará o seu serviço municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2024 e os demais municípios, 11 municípios que compõem hoje o SAMU, continuarão fazendo esse serviço de uma forma regional, né, infelizmente sem a participação de Ourinhos. Sim, as consequências, teremos porque Santa Cruz do Rio Pardo, Ipauçu, a nossa região sem Ourinhos, tem consequência o SAMU? Não tem consequência porque a gente já está tramitando isso junto ao Ministério da Saúde, né, que é o órgão que fiscaliza todas essas questões e que custeia também esse serviço do SAMU. Nós já estamos em contato com o Ministério da Saúde pedindo essa remodelagem do serviço, onde a regulação médica que funciona, o serviço de atendimento, né, onde o cidadão, quando ele liga 192, nessa regulação médica que chega o chamado para ver qual viatura vai ser deslocada para o local, esse serviço passa a ser feito aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Esse serviço hoje ele é composto por médicos e também por atendentes do telefone que, dependendo da situação, passa para o médico saber orientar a pessoa que está ligando, de que forma que vai ser feito esse atendimento. Então, a partir do momento que Ourinhos definiu a sua saída desse serviço regional, nós traremos esse serviço aqui para o município de Santa Cruz e o município de Santa Cruz vai ter essa regulação médica para gerenciar todo o serviço nos demais municípios. Inclusive, já aproveitando, agradecer aí todo o apoio dos 11 prefeitos, né? Nós tivemos uma reunião nessa segunda-feira, uma assembleia na UMES, com a participação desses prefeitos. O prefeito de Ourinhos não esteve presente, mas nós definimos então, e com o apoio, que eu quero agradecer ao apoio do prefeito Diego, né, de contribuir com essa questão da implantação da regulação médica aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Com essa regulação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, funciona no mesmo local onde funciona a base do SAMU? Não, a gente vai fazer, inclusive essa é uma alteração importante para a gente fazer. Ourinhos funcionava essa regulação dentro da base por uma opção que foi feita lá no início, mas inclusive a gente já estava trabalhando para fazer essa mudança da regulação para um outro local, que possivelmente seria nos bombeiros, né, até para agilizar o processo juntamente também com os bombeiros. Hoje aqui em Santa Cruz do Rio Pardo nós estamos viabilizando um local que muito provavelmente vai ser ali no mesmo prédio onde tem a sede da UMES, onde ficará todos esses profissionais fazendo atendimento. Lógico que precisa de algumas adaptações no prédio, algumas questões que o Ministério requer,
Equipamentos a gente já tem, porque os equipamentos que estão hoje lá na regulação médica de Ourinhos, eles são de patrimônio da UMES, né? Então a gente já está praticamente uma questão de adaptação do prédio realmente, contratação desses profissionais para que esse serviço inicie aqui em Santa Cruz para fazer o atendimento para a região. Serginho, e a questão dos funcionários? Os funcionários que hoje estão trabalhando no SAMU de Ourinhos, mas são pagos pela UMES, como fica? Na verdade, os funcionários que hoje são da UMES, a gente provavelmente vai fazer a redistribuição desses funcionários para as demais bases, que hoje têm funcionários contratados pela BDESC. Infelizmente, logicamente que vai se reduzir o quadro de funcionários, ainda tem uma possibilidade, que é o que a gente está também questionando o Ministério, visto que alguns desses 11 municípios também têm interesse em se montar uma base, uma equipe no seu município, né, como é o caso de Salto Grande, de Chavantes. A gente está vendo a viabilidade, porque quando você monta uma base no seu município, o município que tem essa base, ele aumenta a contrapartida do seu recurso para que esse serviço esteja lá, uma base fixada em seu município. Então a gente está vendo essa questão dos custos para passar para esses municípios, para então definir se nós iremos continuar com o mesmo número de equipes, né, e aí muito provavelmente não seria dispensado nenhum funcionário. No caso, se realmente a gente reduzir essas equipes com a saída de Ourinhos, aí realmente a gente reaproveita esses funcionários que hoje eles são da UMES, nas demais bases, né, compondo aí toda a equipe do SAMU dos 11 municípios. Serginho, hoje na UMES, ou seja, as cidades que acabaram ficando, 11 cidades, 11 municípios. Dessas cidades, a questão da base, quais as cidades que tem? Hoje nós temos base em Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo nós temos 3 equipes 24 horas, ou seja, são 2 ambulâncias básicas. O que é ambulância básica para a população entender? É uma ambulância onde só vai um técnico de enfermagem junto com o condutor. São para casos mais leves. E tem uma avançada, que aí realmente tem todos os equipamentos necessários para um serviço avançado, onde vai inclusive um médico acompanhando o atendimento junto com o enfermeiro e o condutor dirigindo. Então nós temos essa equipe avançada aqui. No município de Bernardino de Campos, em Ipaussu e em Timburi, nós temos uma equipe básica, que é um técnico mais o condutor, em cada um desses municípios. Com a saída de Ourinhos, nós já temos habilitado, são mais 3 equipes lá em Ourinhos, que nós poderíamos distribuir entre esses municípios ou reduzir esse número de equipes, visto que nós vamos ter um número menor de atendimentos com a saída do município de Ourinhos. Então, tem essa possibilidade de realocar essas equipes para outros municípios. Isso a gente está vendo com o Ministério se pode ser feito. Havendo a possibilidade de ser feito, a gente já está estudando o custo para que cada município desses que tem interesse possam implantar o serviço com uma base fixa em seu município. A questão do repasse será afetado? O repasse será reduzido para o município de Ourinhos, que não fará mais parte do regional, né? É importante a gente dizer que esse serviço, a partir do momento que ele foi credenciado pelo Ministério da Saúde, ele faz o repasse conforme o número de equipes para cada município. Havendo a saída de algum desses municípios, como é o caso de Ourinhos, por decisão da Prefeitura de Ourinhos, se reduz esse recurso. Obviamente que se essas bases, essas equipes forem serem transferidas, realocadas para outros municípios, que é isso que a gente está tramitando junto ao Ministério, a possibilidade de repassar esse recurso que antes era para Ourinhos, para esse município novo que terá uma base fixa no seu município. 13h22, nós estamos ao vivo na 104 FM com o Serginho Guidio, prefeito ipaussuense e presidente da UMES. O assunto é SAMU, essa novela que agora já tem um final. Certo, porque Ourinhos já deixou bem claro, fica fora a partir de 1º de janeiro de 2024. Santa Cruz do Rio Pardo vai assumir a regulação regional, uma vez que estava também acontecendo na cidade ouriense. O prefeito Serginho Guidio, prefeito ipaussuense, presidente da UMES, está dando os detalhes de como vai funcionar o SAMU com a saída de Ourinhos. Marcos Pelegatti.
Aproveitar e perguntar para o Serginho também, né? A gente sabe que a base de Ourinhos, ela atendia outras cidades, como São Pedro e outras cidades ali, Salto Grande e tudo mais. Como vão ficar o atendimento nessas cidades a partir do dia 1º de janeiro? Olha, Marquinhos, na verdade, é bom a gente explicar isso para toda a população, que nenhum município ele tem uma base, que tem as bases, ele tem que direcionar o atendimento somente para aqueles outros determinados municípios. Então, esse serviço da UMES, ele atende hoje 12 municípios, passa a atender 11 a partir de janeiro. Então, qualquer viatura, seja de Timburi, seja de Bernardino, seja de Santa Cruz, ele tem que atender os demais municípios. Pelo número de atendimentos que nós temos, hoje tem possibilidade da gente reduzir essas equipes, né, e não deixar de prestar o atendimento a esses 11 municípios. Ou seja, a proposta que nós fizemos para o Ministério, e que hoje é válida, é que qualquer viatura de qualquer desses municípios tem que atender aos 12 municípios que contemplam esse serviço. Um exemplo, Ourinhos, por exemplo, que hoje está dentro do serviço regional. Se todas as viaturas de Ourinhos estiverem fazendo atendimento, seja em Ourinhos e em outros municípios, se Ourinhos acontecer um chamado para uma nova situação, se desloca uma viatura, seja ela de Santa Cruz, seja ela de Pauçu, de Bernardino ou de Timburi. Então, ou seja, o serviço realmente é regionalizado e não haverá redução nos atendimentos para os demais municípios, com a possibilidade dessa redução de equipes também desse serviço regional. Obviamente que a gente está tentando, né, conforme eu disse, que essas equipes que hoje funcionam em Ourinhos, poder funcionar em outros municípios com essa decisão de Ourinhos de sair. Mas a gente precisa, logicamente, ter um aval aí do Ministério da Saúde, mas volto a dizer que realmente não muda nada no sentido de atendimento para os municípios especialmente que não tem base, porque qualquer dessas viaturas podem ser deslocadas para esses municípios. Eu fiz essa pergunta, Serginho, porque a Mariana Moreira, ela até comentou, né, na publicação nossa que a gente fez da segunda-feira, né, com essa notícia de que Santa Cruz vai fazer a regulação, né, e até foi uma dúvida que ela apresentou, porque ela mora em Ribeirão do Sul, e ela falou, né, que será que ela vai ter que esperar a ambulância sair de Santa Cruz ou de outra cidade para chegar até Ribeirão? Você disse também que está em estudo o caso de fazer uma base em outras cidades também ali, como Salto Grande, né? Exatamente. Mas da mesma forma que hoje, um exemplo, no caso, Ribeirão do Sul, faz um chamado, muitas vezes o atendimento para Ribeirão do Sul já foi uma ambulância daqui de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Porque o tempo de resposta está dentro do padrão que o Ministério da Saúde quer. Também pode, como muitas vezes foi o atendimento com a ambulância da base de Ourinhos, que é um pouco mais próximo, mas que não muda tanto o tempo de resposta assim em relação ao município de Ribeirão do Sul. Logicamente que se houver uma nova base, por exemplo, em Salto Grande ou até mesmo em Ribeirão do Sul, isso facilita, mas pelo número de atendimento que nós temos hoje, é possível tranquilamente fazer um atendimento rápido, mesmo com a viatura aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Quando foi feito a montagem desse serviço regional, foi já pensado nessa questão logística das viaturas para poder atender os 12 municípios, né? Hoje, por exemplo, como aconteceu no dia 30, o atendimento em São Pedro do Turvo, que foi um equívoco por parte do atendimento quando estava na gestão da Prefeitura Municipal de Ourinhos, aconteceu um infarto, um cidadão infartado em São Pedro do Turvo. A avançada, que é a ambulância, neste caso, que deve fazer o atendimento, a de Ourinhos, ela estava na base, mas aí acabaram mandando para um atendimento, para fazer um atendimento em Ourinhos. E a avançada de Santa Cruz estava na base. Então, ou seja, foi um erro porque poderia ter mandado essa viatura de Santa Cruz para o município de São Pedro. Logicamente que isso muitas vezes acontece porque se quer dar uma prioridade aonde funciona a regulação para o município que está funcionando a regulação. No caso de Santa Cruz, como a mudança da regulação médica passará a ser em Santa Cruz, mas não dentro da base, isso que é um detalhe importante, que eu acho que vai dar uma melhoria significativa no serviço. Não há vínculo entre o serviço da regulação e a equipe que faz o atendimento.
muito provavelmente a gente vai ter uma melhoria no tempo de resposta para os demais municípios. Mas eu quero aqui ressaltar a todos os municípios, 11 participantes desse serviço, né, que com certeza a gente continuará tendo o atendimento do SAMU para todos esses municípios num tempo de resposta que o Ministério da Saúde preconiza. A gente sabe também, né, que Ourinhos era a base regional, até estava escrito lá na frente, base regional do SAMU, e essa base, vai ter outra cidade que vai ser Santa Cruz, ou não vai existir mais uma base regional, e sim as bases nas cidades que já existem? Na verdade, todas as bases de todos esses municípios, elas são regional, e é isso que precisa estar muito claro para todo mundo. O serviço, a base de Santa Cruz não é do município de Santa Cruz. A base de Ipaussu não é do município de Ipaussu. Ela está ali por uma questão de logística, né? Mas, logicamente, que havendo um chamado em Ipaussu, no caso a viatura de Ipaussu, é melhor para ser feito o atendimento. No caso de Ipaussu, se ela tiver em atendimento, vai uma de Santa Cruz. Ou seja, o serviço é regional. Então, com a saída do município de Ourinhos desse serviço regional, não havendo mais equipes em Ourinhos, qualquer um desses municípios que compõem esses 11 municípios, eles terão atendimento, seja ele de Santa Cruz, seja ele de Ipaussu, de Bernardino ou de Timburi, para esses demais municípios. E, logicamente, podendo também, com uma nova implantação de uma base em algum desses outros 11 municípios que ainda não tem. Dário? 13 horas e 30 minutos, estamos conversando com Serginho Guidio, prefeito ipaussuense, porém também é o presidente da UMES, e o assunto é SAMU. Você estava falando sobre a questão da instalação de bases em cidades que compõem a UMES, mas que ainda não tem a sua base, a base própria ali na sua cidade. Algum prefeito manifestou o interesse da instalação dessa base? Sim, nós já tivemos manifestação de vários prefeitos, do próprio prefeito Jordão de Óleo, do Marquinhos de São Pedro do Turvo, da Salma, prefeita de Ribeirão do Sul, do Mário Rosa, prefeito de Salto Grande, e inclusive ontem também o Burguinha, prefeito de Chavantes, também se prontificou a poder receber. Lógico que tudo isso envolve recurso, e aí cada município tem que ver dentro do seu orçamento se ele tem essa condição, porque o município que tem base, ele paga mais também a contrapartida mensal dele, porque ele também recebe esse recurso federal via Ministério da Saúde. A gente, para fazer essa nova estrutura, podendo adicionar um novo município, tem que passar isso pelo crivo do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde der ok, a gente vai implantar essa nova base em algum desses municípios. Obviamente que a gente também está tentando agregar mais municípios para esse serviço. No caso, um exemplo, tive hoje de manhã com o prefeito de Água Santa Bárbara. Ele falou, eu preciso ver a questão de custo, né, para a gente implantar esse serviço regional também lá em Água Santa Bárbara, possivelmente fazendo atendimento com alguma dessas viaturas, mas a gente tem que estudar a questão do custo e ver se o Ministério da Saúde aceita a entrada de novos municípios também nesse regional. Eu acredito até que sim, que eu estive no Ministério da Saúde, já fiz esses questionamentos. A questão é a quanto tempo se demora para habilitar esse serviço, porque a partir do momento que o serviço está implantado, há um custo para esses municípios poderem fazer. Então, é importante a gente saber a partir de quando esses municípios começam a receber essa contrapartida do Ministério, para que haja viabilidade da implantação de novas bases na região. Você, enquanto presidente da UMES, comunicou a saída de Ourinhos ao Ministério da Saúde? Sim, a gente comunicou através da decisão judicial que foi feita, esse acordo judicial, né, que inclusive eu, representando a UMES quanto o prefeito de Ourinhos, assinamos, aonde Ourinhos definiu que irá fazer o seu serviço municipal. Foi inclusive importante se dizer aqui que nessa audiência foi dito pelo próprio procurador-geral do município de Ourinhos que a partir do dia 31, vencendo o contrato com a UMES, eles não iriam renovar. Isso já estava definido até mesmo antes dessa decisão por eles, né? Então é importante a gente orientar que Ourinhos determinou que eles não iriam continuar no serviço regional, pedindo a quebra desse contrato de rateio. Mas a gente só está pedindo para que a gente fizesse a gestão.
já foi decidido pelos demais municípios que nenhum, não é Ourinhos, nenhum dos municípios possam fazer a gestão direta da sua base, visto que todos esses municípios pagam por esse serviço e também o serviço é regional. Então, ou seja, qualquer decisão ela tem que ser de uma forma pactuada regionalmente. Em relação, Serginho, antes, porém, Marquinho, em relação a tudo isso, ou seja, essas bases que poderão, obviamente, instaladas futuramente em algumas cidades, mas a questão das ocorrências, ou seja, dos atendimentos, ainda com Ourinhos, você tem números, quantos atendimentos no mês o SAMU acabava prestando? No último levantamento que nós fizemos, por exemplo, para Ourinhos, foram 18 mil atendimentos no ano de 2022. Ou seja, pelo valor que Ourinhos paga hoje para esse serviço, sai em média em torno de R$500 por atendimento. Isso só na cidade de Ourinhos, esses 18 mil atendimentos? Esses 18 mil só na cidade de Ourinhos, e detalhe, não somente com as equipes de Ourinhos. A equipe de Santa Cruz já atendeu Ourinhos. Nessa semana mesmo, todas as viaturas de Ourinhos estavam empenhadas em outros atendimentos. Precisou fazer um atendimento, saiu uma ambulância lá de Timburi para fazer um atendimento em Ourinhos. Então, essa é a lógica do serviço. É um serviço realmente regionalizado. Quando a questão da localização dessas bases é realmente uma questão de logística para tentar melhorar o tempo do atendimento quando houver um chamado para qualquer um desses municípios. Seja em relação ao pagamento, Ourinhos, obviamente, pelo município que tem, questão do atendimento, pagava mais. E na sequência, seria Santa Cruz do Rio Pardo? Sim, seria Santa Cruz do Rio Pardo, porque Santa Cruz também é um município que tem mais equipes, né? Tem uma avançada e duas básicas, então paga mais. E também recebe mais contrapartida do governo federal. Os outros municípios que têm uma equipe também pagam um pouco mais do que aqueles municípios que não têm nenhuma equipe, né? Nenhuma base. Ou seja, é uma composição que foi acordada lá no início da prestação desse serviço e que hoje custeiam todo esse serviço regional do SAMU. Um exemplo, hoje Ourinhos também paga mais porque ele tinha a regulação médica funcionando no seu município. A partir do momento que essa regulação médica passa a ser em Santa Cruz vai receber mais dinheiro do governo federal e, porém, tem que dar uma contrapartida maior para que esse serviço seja feito aqui no município de Santa Cruz. É uma forma regional de todos os municípios se ajudarem nesse custeio que hoje é um custeio alto, mas de um serviço de extrema importância para o atendimento, para salvar vidas, né? O SAMU ele não faz atendimento só dentro do município, por exemplo, faz atendimento nas rodovias que são estaduais, né? Hoje a gente não tem o governo do estado participando desse rateio, né, desse custo, porém os municípios sempre estão à disposição para poder atender. Eu vou passar aqui só, eu tenho uma planilha aqui do número de atendimentos. Em 2022, por exemplo, Santa Cruz do Rio Pardo, que paga em torno de 4 milhões e 100 por ano, teve 6.200 atendimentos. Para Santa Cruz, um atendimento sai mais ou menos em torno de 600 e poucos reais. Ipaussu, por exemplo, nós tivemos 1.444 atendimentos. Ipaussu tem uma base, né? Ipaussu paga por ano 1.170.000. Paga em média R$ 812. Ou seja, tem município que paga mais, tem município que paga menos, mas todos eles são atendidos, né, de uma forma proporcional e, obviamente, que esse serviço é de extrema importância para todos e, obviamente, que todo município quer ter esse atendimento e uma equipe dentro do seu município. Mas, como o custo é muito alto, se definiu dessa forma que os municípios que tivessem base pagam um pouco mais, aqueles que não têm pagam um pouco menos, mas todo mundo participa porque o serviço é atender todos os municípios do regional. Serginho, você entrou numa questão muito importante, ou seja, eu, enquanto jornalista, não imaginava isso e, consequentemente, acredito que o Marcos Pregatti também e o ouvinte em relação à saída, ao atendimento. É mais ou menos assim, Santa Cruz você pontuou e deu números. Um atendimento em Santa Cruz do Rio Pardo, uma saída da viatura, fica em torno de R$600? Isso, em torno de R$660 para Santa Cruz do Rio Pardo hoje pelo número de atendimentos. E lembrando, né, como eu
friso novamente, às vezes não é a viatura de Santa Cruz que está atendendo aqui, às vezes é uma de Ourinhos, às vezes é uma de Pauçu. Se as outras equipes estiverem em atendimento, outro município socorre. É dessa forma que a gente faz esse serviço regional. Serginho, em relação à regulação, mesmo sendo em Ourinhos, e você já sabe disso enquanto presidente da UMES, geraram reclamações devido à questão do atendimento via telefone, ou seja, ali na regulação. A pessoa que ligava não conseguia informar alguns detalhes, aí várias reclamações. Vindo para Santa Cruz do Pardo, já aproveitando tudo isso, você enquanto presidente da UMES pretende modernizar, ou seja, dar uma melhorada também para a população? Inclusive essa pergunta é muito pertinente, Dário, porque aqui nós nunca falamos você pode pegar todos os hospitais do Brasil, todos os serviços públicos de saúde e até mesmo particular, todos eles não são 100% assertivos, né? Lógico que sempre tem melhorias para fazer e a UMES, o SAMU não é diferente. A gente sabe que existem muitos casos que às vezes o médico, pelo entendimento que tem ali na hora de fazer a regulação, acaba não mandando a viatura que tem o médico e manda a viatura básica, enfim. Mas são coisas que a gente precisa acertar, só que para acertar isso, a gente precisa ter a reclamação, para saber daquele atendimento se realmente foi certo, se teve algum equívoco. E em nenhum momento nós recebemos, por exemplo, por parte de Ourinhos, que justifica a sua saída pela qualidade do serviço, nós não recebemos em nenhum momento uma reclamação oficializada pela Prefeitura de Ourinhos. Recebemos agora, depois que deu todo esse problema. Ou seja, qual foi a reclamação de Ourinhos? A reclamação era que as viaturas estavam sucateadas, que é uma mentira, porque você pode pegar pelos sinais de GPS, todas as viaturas têm rastreador, então dá para saber onde estão, se estão em funcionamento, se não estão. Todas estavam em funcionamento, né? Falou que o tempo de resposta era muito ruim. Há algumas situações que, como eu disse, às vezes acaba demorando, que é o que a gente precisa melhorar no serviço, e a gente trabalha para isso. Mas tanto que foi feita pesquisa por eles, a maioria da população aprova hoje o serviço do SAMU. Eu fui um prefeito que, inclusive quando eu assumi a UMES em 2022, fui uma das pessoas que criticava o serviço do SAMU, porque eu tive problemas no atendimento do SAMU. E aí o que eu fiz como prefeito de Pauçu? E mesmo eu sendo presidente, quer dizer, eu estava criticando como prefeito o presidente da UMES, vamos dizer assim. Sim, uma crítica para você mesmo. Para mim mesmo. Então o que eu fiz? Protocolei um documento na UMES, questionando o atendimento, e ao mesmo tempo nós convocamos uma reunião com todos os secretários de saúde, que muitos municípios participaram, mas naquele momento, infelizmente, Ourinhos não participou, e nós montamos um protocolo. Se fizer um chamado assim, tem que ser atendido dessa forma. Se fizer um chamado, tiver para mudar de plantão de equipe, tem que ir a equipe que está de plantão. Depois, no momento oportuno, troca de equipe, que antes eles ficavam esperando essa troca de plantão. Nós ajustamos tudo isso, fizemos um protocolo, assinamos todos os secretários de saúde e os prefeitos e entregamos na mão da empresa que hoje faz a gestão do SAMU e falamos para ela, nós queremos ciências de todos os médicos que fazem a regulação para que se faça o serviço dessa forma aqui. A partir desse momento, Dário, muito se melhorou no serviço do SAMU. Isso eu falo porque, inclusive, nós não tivemos mais reclamações nos atendimentos. Pode ter tido atraso, pode ter tido, sim, mas cabe aí, logicamente, cada município poder comunicar a UMES para a gente tentar melhorar e para pontuar isso, para poder cobrar da empresa que está prestando serviço. Agora, se você não faz isso, como é que a gente vai adivinhar uma questão de um atendimento que não foi feito da forma que a gente colocou no protocolo? Uma das reclamações, Serginho, inclusive eu deparei com alguns policiais ali em ocorrências ligando para o SAMU, pessoas aqui de Santa Cruz, autoridades políticas também, que acabaram ligando para o SAMU em relação à questão do atendimento e a pessoa dá uma referência. Vou te dar um exemplo, você na cidade de Pauçu, a pessoa liga, obviamente fica em Ourinhos, quem atende e você está ligando. A pessoa fala, qual rua? Eu não sei o nome da rua, mas é em frente ao Lago de Pauçu.
todo mundo sabe onde fica o Lago de Pau Sul. Ah, mas eu não consigo, não posso mandar a viatura se você não fornecer o nome da rua. Você tem documento da pessoa que está aí, caída, tal. Então, aquela burocracia significa que vocês e você, enquanto presidente, pretende mudar tudo isso. Sim, pretendemos mudar, inclusive, até uma das novidades que eu coloquei já em pauta para essa questão técnica do atendimento, é que todos os secretários de saúde dos municípios possam ter acesso, né, aos dados de localização das viaturas 24 horas, ter os dados, por exemplo, se entrar um chamado para o município de Pau Sul, que a secretária municipal do município de Pau Sul, ela tenha na tela dela, no celular dela, que hora que entrou esse chamado, que hora que a viatura saiu, ela poder ver, mas fez um chamado aqui faz 20 minutos, a viatura está lá na base ainda. Então ela vai ter esse conhecimento, né? E isso eu acredito que vai melhorar muito o serviço. Então são melhorias que a gente precisa fazer, e isso a gente nunca disse que não tem coisas para serem melhoradas. Inclusive, uma dessas questões é exatamente o funcionamento da regulação em um local que não seja o mesmo atendimento da base, onde tem a equipe que faz o atendimento. Por quê? Muitas vezes o cara fez plantão em outro local, daí ele vai fazer o plantão dele lá na base, e aí o médico está regulando, muitas vezes não quer incomodar o cara que está fazendo atendimento para poder, né, e manda uma viatura básica. E a gente sabe que às vezes pode acontecer por parte de algum profissional algum corporativismo nesse sentido. Então, fazendo essa mudança de se tirar a regulação de dentro de uma base, também melhora muito o tempo de resposta dos atendimentos. E lembrando mais uma vez, mesmo com essa reclamação que Ourinhos faz e justifica a sua saída, nós temos aí, inclusive no levantamento da própria Secretaria de Ourinhos, uma aprovação de mais de 95% do atendimento do SAMU. Isso não somente em Ourinhos, em outros municípios também. Tanto é que há uma manifestação por parte dos munícipes de Ourinhos para que se mantenha esse serviço, mas infelizmente cabe aí ao Executivo de Ourinhos poder decidir se permanece no regional ou não, e como foi decidido que ele não permanecerá, infelizmente o serviço que fará o atendimento para Ourinhos deve ser feito pela Prefeitura Municipal, contratando um serviço municipal. Serginho, já caminhando para essa reta final de entrevista, esclarecimentos de fundamental importância para a nossa população. O pessoal, obviamente, está participando aqui, estão parabenizando você pela explicação em relação a tudo isso. Mas a pergunta agora, ela começa a sair um pouco da parte bem técnica, né, onde você detalhou como vai funcionar a partir de agora. Certamente tem tudo para dar certo, porque não mudou nada, não vai mudar nada, somente a regulação que sai de Ourinhos vem para Santa Cruz. Os profissionais que já estão no SAMU certamente irão continuar, então não tem nada que possa dar errado em relação a tudo isso. Mas ainda na parte técnica, a BDESC, vocês acabam repassando o valor financeiro para eles, e eles acabam fazendo o pagamento daquelas pessoas, daqueles profissionais que eles acabam contratando. Em algum momento, tem atraso do repasse de vocês para com a BDESC? Não. Hoje nós não temos atraso nenhum em relação a esse pagamento para essa empresa terceirizada, né? Inclusive porque hoje a UMES tem um caixa que ela consegue fazer isso, mesmo muitas vezes com um atraso de um município ou outro não pagar o serviço para a UMES paga a BDESC para que elas possam fazer o pagamento desses funcionários e não atrasar o pagamento dos funcionários. Então, a UMES tem um papel super importante nessa questão, porque ela tem a responsabilidade de se manter o serviço para a região, né? E também tem a responsabilidade aí perante os municípios e os municípios com a UMES de poder custear esse serviço. Então é muito fácil virar amanhã e falar, eu não quero mais a UMES, né? Porque a UMES sempre aguentou todas as consequências da prestação do serviço do SAMU. Consequências, por exemplo, como passivos trabalhistas, né, que teve, e que não foi nessa gestão, não foi foi diversas gestões que ocorreram. Hoje a UMES tem um passivo trabalhista, que inclusive Ourinhos tem a sua parte
proporcionalmente de responsabilidade, junto com os outros demais municípios, mas que hoje a UMES consegue pagar isso, e a UMES, inclusive, conseguiu reverter muitas ações trabalhistas, inclusive durante esse ano agora, porque ela mostrou que hoje a UMES tem essa capacidade administrativa boa do serviço regional. E a BDES, que você tem informação se realmente acaba repassando também, pagando os funcionários de imediato, ou tem um certo atraso? Não, sempre, até onde a gente sabe, sempre foi feito o pagamento em dia, nunca houve atraso, até porque eles têm essa responsabilidade em contrato de fazer o pagamento para esses funcionários. Agora sim, na parte política, né? Você mais uma vez, parabéns pelas explicações aqui, estou repassando em nome de vários ouvintes que estão interagindo conosco também, somente felicitando você enquanto presidente da UMES por conduzir da maneira que conduziu. É claro, teve desgaste, teve brigas e mais brigas aí, obviamente, na questão verbal, né? Graças a Deus não teve vias de fatos. Faltou pouco, pode ter certeza disso, conhecendo os envolvidos, mas na verdade você conduziu brilhantemente e a população entende isso. Automaticamente, Serginho, você ganha proporção a nível regional. Você que é um prefeito da cidade vizinha, a cidade de Ipaussu, você foi reeleito e agora deixa a prefeitura de Ipaussu. Você não concorre mais à prefeitura de Ipaussu. E devido a tudo isso você ganhou uma proporção regional, onde você acaba falando do nome Serginho, presidente da UMES, da maneira que estamos recebendo aqui. Elogios e mais elogios. Essa proporção, essa felicitação regional muda o pensamento do seu projeto político? Olha, Dário, sinceramente, sendo muito franco mesmo, eu não penso nessas questões nesse momento. Primeiro porque eu acho que qualquer discussão regional, ela traz, mesmo que hoje a gente mantenha o serviço regional para os 11 municípios, nós temos a saída de Ourinhos, que é um município super importante para a nossa região, o maior município, né? Logicamente que a população do município não pode... talvez palpitar nesse momento, porque quem toma a decisão é o executivo. Mas é uma situação que a gente não gostaria de estar vivendo. Eu tenho meus problemas no município de Ipaussu, muitos problemas para resolver, né? A gente se dispõe a poder, como presidente da UMES, a trabalhar no sentido regional, e eu acho que essa responsabilidade que eu assumi é o que eu estou fazendo. Lógico que eu acho que eu sempre tento conduzir isso da forma mais responsável possível, inclusive de uma forma de muito respeito com os demais municípios. Eu sempre falo isso dentro da UMES. Seja um município, prefeito do município de 2.000 habitantes, quanto de 100, quanto de 50, quanto de 10, lá dentro, todo mundo tem a mesma responsabilidade e o mesmo poder. Então, nós temos que respeitar todos os municípios, porque todos eles pagam por aquilo que está sendo feito como serviço através da UMES. E foi dessa forma que eu fiz, conversando com os demais, explicando a situação, não de forma arbitrária, individual, dizendo, Ourinhos quer fazer gestão, nós não temos que deixar, não sei o que. Explicando tecnicamente como tudo isso funciona. Eu acho que isso que talvez a gente ganhe credibilidade no nosso trabalho. Mas jamais faria isso de uma forma pensando em alguma situação política regional, porque não acho que é uma situação para isso, né? Eu queria estar podendo falar de outras situações que inclusive nós fazemos dentro da UMES, de melhorias de serviço, como até a própria construção da sede da UMES aqui em Santa Cruz, como serviços que nós temos hoje na UMES, que vários municípios hoje, por exemplo, compram uniformes escolares pela UMES, que antes não era um serviço que era feito, exames médicos, todas as outras ferramentas que a UMES traz para os outros municípios, positivas, que inclusive para Ourinhos, eu gostaria de estar falando disso, não de um problema, numa questão que se tornou um problema, né, por uma decisão individual do prefeito de Ourinhos, que eu volto a dizer, eu respeito a opinião dele de querer fazer a gestão, tanto falei isso todas as vezes, porém, a questão de se fazer a gestão de um serviço regional tem que ser tratada regionalmente, é óbvio, acho que para todo mundo, não sei se tem alguém que não entende isso, mas a partir do momento que ele quer fazer um serviço, não tem problema,
faça o seu serviço municipal, você custeia, você paga, você contrata a empresa que você quiser, para um processo que você vai fazer, não que os 12 municípios são obrigados a aceitar de uma forma individualizada. Então, eu acho que essa forma de tratar o problema dentro da UMES é que trouxe realmente esse apoio dos demais prefeitos, e eu volto a dizer, eu estou aqui só como representante de todos esses prefeitos que estão, no caso dos 11 agora, que ficam nessa questão regionalizada do serviço do SAMU. A Prefeitura de Ourinhos ainda, até o momento, permanece na UMES, né? Não sei se eles têm interesse em sair ou não, eu acho que também seria um erro sair, mas enfim, cabe também a decisão do Executivo Municipal, mas hoje a UMES é uma grande... E detalhe, Dário, outro dia eu estava falando com o Diego era secretário da Saúde, Ourinhos e Santa Cruz perderam recurso em 2017. Sim, eu lembro. Perderam a qualificação desse serviço. Em 2018, eu era o presidente da UMES, né, junto com os demais prefeitos. Nós fomos a Brasília, conseguimos resgatar esse repasse do governo federal, né, reduzindo aí o repasse municipal, e conseguimos manter o serviço. Naquela época estava se falando em fechar o serviço do SAMU, porque os municípios realmente não estavam aguentando pagar sozinho. Né? Então nós fizemos esse trabalho. E o Diego foi muito importante nesse processo, porque ele era secretário municipal, e eu até conto aqui o que aconteceu, que na época o ministro era o Ricardo Barros. E o ministro Ricardo Barros é um cara bem seco, bem sistemático e tal. E o Ricardo Barros, o Diego estava falando, o Ricardo Barros quis meio que cortar a fala dele ali, ele falou, não, ministro, o senhor me desculpa, mas com todo respeito, deixa eu terminar de pontuar aqui a situação da nossa região, porque é séria. O Diego peitou o ministro, então, em Brasília? Peitou, isso eu estou contando, não sei se ele já contou isso. Não, mas nunca contou. Isso é fato, porque eu estava presente. Mas por que isso? Por que eu estou contando isso? Porque o Diego, como técnico, ele sabia da importância que era a gente conseguir novamente esse recurso para a região, né, que inclusive era para o município de Santa Cruz e o município de Ourinhos, que tinham perdido o recurso devido à má gestão inclusive de um coordenador do serviço na época, que foi indicado pelo prefeito municipal de Ourinhos, né, mas que a gente conseguiu reverter e acertamos toda essa situação. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso que é importante. Se vai um prefeito sozinho lá no ministério, não dava certo. Talvez, esse prefeito aí não, mas eu represento 12 municípios, mas só está você aqui, então, nós vamos ver aqui a situação. Foi uma união de todos. E essa união demonstra força, e é isso que demonstrou força para que a gente pudesse recuperar aquele recurso naquela época. Foram todos prefeitos da UMES? Não foram todos, sempre está faltando um ou outro. O Ourinhos foi? Não. No momento não. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da última minha aqui, em relação à participação do prefeito oriense Lucas Pocai. Ele tentou por algumas vezes aí a presidência da UMES e não conseguiu, sempre foi derrotado. E você vota também enquanto prefeito, né? A eleição ali abre e os prefeitos acabam votando. O porquê que vocês nunca votaram no Lucas Pocai para assumir a presidência da UMES? Bom, primeiramente eu acho que assim, essa situação que aconteceu do SAMU deixou realmente a nossa relação, vamos dizer assim, desgastada, porque eu acho que foi uma forma de se fazer esse processo aí de uma forma muito equivocada pelo prefeito de Ourinhos. Ele poderia, como eu disse lá atrás, ter sentado com todos os prefeitos e falar, gente, eu não estou contente, eu quero fazer a gestão da minha base, o que vocês falam, como é que a gente pode fazer isso, quanto tempo eu posso fazer essa mudança, essa alteração, sem prejudicar vocês, os demais municípios. Poderia ter sido feito dessa forma, não num ofício 3 dias antes, dizendo, vou assumir lá porque o serviço não presta, sem oficializar a UMES em nenhum momento que o serviço não prestava anteriormente. Foi uma forma equivocada, essa opinião minha, ninguém muda. Agora, eu acho que até o próprio prefeito de Ourinhos já externou a vontade dele de, politicamente, aí, pleitear uma candidatura a deputado estadual. Eu acho que isso é muito ruim, né, a forma que está se comportando perante a isso. Inclusive, quando a gente disputou a eleição da UMES em 2022, quando eu assumi 2023, o Lucas disputou a eleição,
né? E eu, inclusive depois da votação, falei, ó, inclusive, Lucas, eu queria te dizer que se você pretende ser um deputado estadual da nossa região, nós estamos aqui para te dar o apoio. Porém, nós precisamos que você participe, né, que você interaja com os demais municípios, porque não é porque você é prefeito do município maior, os municípios menores têm que pedir, pelo amor de Deus, para você. É você participar junto com a gente, apoiando, tentando abraçar os demais municípios. Infelizmente, não há participação do município de Ourinhos na UMES, né? Inclusive, foi uma alteração que eu fiz até no estatuto da UMES, onde nós colocamos que quem quiser ser presidente da UMES tenha que participar, no mínimo, não estou falando de um absurdo não, 50% das assembleias ordinárias, que é uma vez por mês. São 12 meses no ano. Se participar de 6 reuniões, ele pode disputar a eleição a presidente. Infelizmente, na próxima candidatura, ele não poderá participar porque ele não foi. Ele participou, se não me engano, de uma virtualmente. E agora dessa outra que a gente veio aqui discutir a questão do SAMU, que ele veio apresentar essa questão. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar regionalmente se não há uma participação efetiva, direta, do prefeito da maior cidade da nossa região? Isso é ruim. Não é ruim para Ourinhos, é ruim para a região, né? Mas, infelizmente, isso é uma opção dele, é uma decisão dele, e cabe a nós, prefeitos de outros municípios, continuarmos unidos. A UMES hoje é um consórcio que hoje ela tem respeito dos demais municípios, tem municípios querendo, inclusive, fazer parte da UMES. Hoje nós estamos com 20 municípios, tem outros querendo participar, depende do processo de legalidade de lei em cada município, e ao contrário do prefeito de Ourinhos, que quer montar um outro consórcio. Hoje nós temos 2 consórcios, aliás, todos os consórcios da região são importantes, tanto a Anvapa lá em Piraju, quanto a UMES aqui em Santa Cruz, quanto o CIVAP, que é um grande consórcio também lá em Assis. Montar mais um consórcio no meio desses municípios que todos eles já estão consorciados, para quê? Né? Mas é a vontade dele, ele anunciou isso trouxe o ministro Padilha aí. Isso demonstra o quê? Realmente é uma tentativa de rachar a região, no lugar de unir. Eu falo abertamente isso porque a gente sente isso, não é de hoje, não é com o Serginho apenas, tá? Eu vou dar um outro exemplo para mostrar que não é com o Serginho apenas. Em 2021, se eu não me engano, nós estávamos em pandemia. Nós estávamos lutando, porque todas as UTIs estavam lotadas na nossa região. Nós estávamos lutando, todos os prefeitos, especialmente dos municípios pequenos, que não têm hospitais no seu município, de buscar mais 10 leitos no estado. E naquela época foi anunciado 10 leitos para o ano de Ourinhos. Por uma decisão, mais uma vez individual, sem comunicar a mais nenhum outro prefeito, né? O prefeito de Ourinhos, na época, anunciou que eles iam manter o hospital de campanha de Ourinhos, que teve dinheiro da região e aprovado por esses demais municípios. Teve dinheiro que era para a região, nós prefeitos, através da UMES, aprovamos que esse dinheiro ia ser colocado lá no hospital de campanha de Ourinhos para atender Ourinhos e a região. E aí acabou o repasse, o prefeito de Ourinhos foi em São Paulo, decidiu que o Estado, eu preciso continuar com o hospital de campanha. Prefeito, você precisa escolher, ou se nós vamos montar 10 leitos de UTI lá em Ourinhos, ou nós vamos continuar custeando o hospital de campanha. Não, eu quero hospital de campanha. Sim, eu lembro. E aí mudou essas 10 vagas do AME de Ourinhos para Assis. Como que nós ficamos sabendo isso? Os prefeitos da região, como que ficou sabendo disso? Através de uma entrevista do prefeito de Ourinhos, comunicando que esses 10 leitos que seriam no AME de Ourinhos, agora seriam lá em Assis, e por fim acabou abrindo. Então, são decisões individualizadas que desunem, né, a nossa região. E Ourinhos sempre foi protagonista, né, em outras gestões, especialmente junto à UMES, de poder trabalhar isso no fortalecimento pela representatividade que tem.
Eu sei, recordo muito dessa entrevista, foi uma entrevista coletiva, eu estava na cidade de Ourinhos quando foi anunciado tudo isso. Marcos Pelegatti, você tem a última pergunta para o prefeito Serginho, prefeito paulsuense, e também para o presidente da UMES. São 2 cargos importantes. Você tem alguma última pergunta? Não, Dário, sem questionamentos mais, agradecer aqui a presença do Serginho, né, pelos esclarecimentos, foram muito importantes, né, para toda a nossa população. Sim, pode ter certeza. O pessoal manifestou muito aqui no WhatsApp. Eu vou fazer, só ler de uma ouvinte aqui, para não falar que eu não abri espaço, certo? A gente agradece a participação de vocês, mas num todo sempre parabenizando, tá, Serginho? Pessoal, parabenizando você, realmente, por essa desta maneira que você conduziu aí essa questão do SAMU, né? Eu vou abrir uma mensagem aqui da ouvinte Débora Hernandes Salles. Ela define desta forma: sempre fiz uso do SAMU. Quando precisei, sou muito grata. Ela fez sempre uso do SAMU quando precisou, obviamente. Sou muito grata em todo atendimento. Agora, com essas explicações do Serginho, só gratidão a esses maravilhosos profissionais, de modo em geral. Parabéns a todos. E é importante, Dário, inclusive eu quero aqui fazer um agradecimento realmente a todos os profissionais do SAMU que estão trabalhando lá e muitos deles, né, mandam mensagem: Serginho, como é que vai ficar a situação? Eu vou continuar trabalhando, não vou? E a gente, por isso que eu falo, é uma discussão que não tem como pensar em alguma questão política regional, porque infelizmente é uma decisão, logicamente por parte da Prefeitura de Ourinhos, de se tirar esse SAMU Ourinhos do regional, e aí, logicamente, esses profissionais nós vamos ter que reduzir. Estamos tentando manter, abrindo base em outros municípios, né, mas isso depende do Ministério, mas corremos esse risco. Realmente a gente fica chateado porque esses profissionais realmente se dedicam, né, ao atendimento. Acho que só quem já utilizou um familiar, e eu já utilizei, eu né, também, o SAMU para familiares meus, ser transferido para um outro hospital, enfim, a gente sabe o quanto que é importante. E a gente sabe que também tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas que o serviço hoje é de extrema importância para a nossa região. É visto isso pelos representantes, os 11 prefeitos, tanto que hoje a contrapartida desses municípios é alta, mas deveria ser de 25% desse custo, hoje passa de 75% pelos municípios, mas mesmo assim a gente definiu que nós vamos manter todo esse serviço, porque o SAMU, ele nos atendeu muito na época da pandemia. Só os prefeitos que acompanharam esse período de pandemia sabem o que foi esse período, que era transferência a todo momento, era para achar vaga. Hoje o SAMU, você pega o que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu na festa do peão de Bernardino de Campos, o SAMU rapidamente estava lá para atenderam muito bem. Quer dizer, é um serviço de extrema importância que salva vidas, e a gente valoriza isso e vamos continuar unidos pela região nesse novo SAMU regional, que nós vamos agora chamar de SAMU Regional de Santa Cruz, porque a regulação passará a ser em Santa Cruz. Inclusive, aproveitando, agradecer mais uma vez a esses prefeitos e especialmente também ao Diego aí, que se propôs a receber essa regulação médica aqui no município de Santa Cruz. Rapidamente, a última pergunta do ouvinte aqui. Boa tarde, Marquinhos, Dário, Serginho. Uma pergunta, tecnicamente, já estamos em recessão, vocês estão preparados, vocês da UMES estão preparados financeiramente para o ano de 2024, para não prejudicar o atendimento, já que a questão da arrecadação está em queda, né? Eu vou dar os parabéns por atuações do SAMU, mas creio que tem que melhorar nos atendimentos iniciais. Foi o que falamos aqui. Sim. É o Edson Pezão. Então, só para ter uma noção, quando muitas vezes foi colocado que Ourinhos paga a maioria do serviço, querendo dizer que praticamente faz um favor para outros municípios. Os municípios que vão se manter na UMES, nenhum deles terá aumento de repasse. O único que terá aumento de repasse, no caso é Santa Cruz do Rio Pardo, porque haverá um novo serviço aqui, que é a regulação, né? E também, se caso algum desses municípios quiserem aumentar, colocar uma base no seu município, ele tem que aumentar também a sua contrapartida. Fora isso, não há alteração da questão do custeio. Aliás,
A gente já está fazendo uma previsão para o ano que vem que não haverá nem reajuste da mensalidade para os municípios, mesmo com essa saída de Ourinhos, a gente consegue manter o serviço pelo que os municípios pagam hoje. Né, mantendo essas outras bases nos outros municípios e com a regulação médica aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Sem aumento, que bom. Agora a minha última pergunta, sai o presidente da UMES e aproveitando a única pergunta em relação ao prefeito ipauçuense, Serginho, para a gente terminar, é a minha última pergunta, já agradeço a sua participação mais uma vez, atendendo o jornalismo, em especial aqui da Rádio 104 FM, falando para Santa Cruz do Rio Pardo. Somos uma emissora 100% Santa Cruzense, mas o assunto é regional e acaba remetendo muito para Santa Cruz do Rio Pardo. Sobre a questão, o carinho, o respeito que você tem com todos nós do portal Diário Cidadão, nem vou falar agora porque certamente você sempre atende a gente com muito carinho, em especial para a internet através do portal Diário Cidadão. A minha última pergunta é política e é para o prefeito Serginho, o prefeito ipauçuense. Você obviamente foi reeleito, agora você não pode mais. Vem desenhando aí nos bastidores da política ipauçuense que a Aninha, a vereadora ipauçuense, ela terá o seu apoio aí para tentar a prefeitura da cidade de Ipauçu. A minha pergunta é em cima disso, se realmente você apoia a Aninha e quem será o vice dela para concorrer às eleições na cidade de Ipauçu? Olha, primeiramente isso não está definido, logicamente que a Aninha ela é a vereadora mais votada da história da cidade, é uma pessoa muito atuante, né? A Aninha ela se dedica muito à questão do trabalho dela como vereadora, né? Foi a presidente do Fundo Social, fez um excelente trabalho, foi secretária de assistente social, fez um excelente trabalho, apesar de curto tempo. E eu acho que ela tem credibilidade para poder pleitear uma candidatura a prefeita de Ipauçu. Eu acho importante também essa representatividade das mulheres. Eu acho que isso a gente vê outros municípios aí que tiveram prefeitas mulheres, como o caso de Tapetininga, que é uma prefeita amiga nossa, que hoje é deputada federal, Simone Marqueto. E Ipauçu já teve mulher? Ipauçu teve muitos anos atrás, Dona Sebastiana da Cunha Bueno. Sim. Ela teve uma creche lá que tinha isso, dela, uma pessoa que fazia assim, um trabalho social magnífico, uma pessoa muito importante para a história de Ipauçu. Mas, logicamente que terá meu total apoio a Aninha se ela for realmente candidata a prefeita de Ipauçu. E aí, lógico, nós temos um grupo político que tem várias pessoas capazes para poder também compor como vice-prefeito ou vice-prefeita, e a gente está trabalhando isso juntamente com a população também, com a comunidade de Ipauçu, porque para a gente dar continuidade num trabalho sério, um trabalho honesto, que realmente a gente fez assim, grandes mudanças no município de Ipauçu, grandes obras, sem deixar, logicamente, faltar o essencial, que é a parte social, a parte da saúde, da educação, uma merenda de qualidade, um serviço de atendimento na saúde de qualidade, sem atrasar pagamento para a Santa Casa, mantendo uma maternidade aberta, que é um custo alto para um município de 15 mil habitantes, é um custo que talvez não seja viável, mas que há a vontade da população de Ipauçu e que a gente sempre manteve, e para manter isso tem que ter responsabilidade para tocar a prefeitura, para não faltar dinheiro. Você está vendo, todos os municípios estão passando por uma crise econômica, né, por queda de arrecadação. Nós nunca tivemos atraso de pagamentos para funcionários, nós nunca fizemos reajuste salarial esse ano, continuamos fazendo todos aquilo que estava no nosso planejamento, fizemos festa do peão, mesmo com essa queda de arrecadação. Sim, o Natal de Luz será mantido? Natal de Luz será mantido. Vamos implantar agora, a partir do mês de novembro. Hoje é novembro, né? Então, esse mês agora a gente inaugura um serviço fantástico, que era um sonho que eu tinha em Ipauçu, que é uma circular gratuita no município. Nós teremos 2 ônibus fazendo a linha do município, levando os trabalhadores das suas casas para o trabalho, do trabalho para casa, no dia de chuva. Pessoas idosas que muitas vezes não têm condições de visitar um filho no outro bairro porque é distante, a pessoa não tem dificuldade de comodidade. Enfim, é um serviço
O lago não é o lago revitalizado? O lago revitalizado que a gente entrega esse mês agora. Ou seja, é um serviço, no caso do circular, que não custa pouco para o município, mas que a gente se planejou para poder fazer isso, e a gente sabe que é essencial para a questão do comércio, para a questão social das pessoas que trabalham distante de casa, muitas vezes tomam chuva para ir trabalhar. Tem mulheres que passam na frente da minha casa para trabalhar na Epos, lá tomando chuva, de guarda-chuva. Quer dizer, essas pessoas poderão ir no ônibus, chegar na porta do seu emprego com mais conforto, poder começar o dia melhor. Então, para dar continuidade em tudo isso. Inédita a conquista, então, da circular em Pauçu. Inédita, um serviço novo que a gente está implantando, mas que eu acho que pelo desenvolvimento que o nosso município está tendo é importante, né? E que a gente torce para que tenham pessoas realmente que tenham palavra de falar, eu vou fazer, eu vou manter, e que realmente mantenham, né? Porque a gente já, no meio político, a gente sempre tem isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas chega lá na frente, inventa uma desculpa e muda, né? Então eu vejo hoje até pré-candidatos lá falando, não, eu não vou mais fechar a maternidade, eu não vou mais fazer, mas já fez. Como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? Né? Então, são coisas assim que na política eu acho que não cabe mais. Eu acho que a população já não cai mais nessa conversa. Serginho, o lago sem as capivaras? Graças a Deus, sem as capivaras. Dário, uma coisa muito importante que eu fico feliz mesmo. Essa é uma coisa que eu levo para mim. De 2019, quando houve aqueles casos, até hoje, nós não tivemos mais um caso de febre maculosa em Pauçu. Graças a Deus, porque foi um momento muito difícil. Teve mortes, tudo, né? Para mim, como prefeito, porque apesar de... É um problema que já estava no município há muito tempo, a gente já teve outros óbitos de outros tempos, era uma situação muito difícil de se arrumar, porque envolvia a questão ambiental, e aí a Secretaria de Estado não queria deixar tirar as capivaras, queria que cercasse o lago e o lago ficasse cercado e ninguém mais entrasse. Hoje a gente está revitalizando o lago, hoje a gente faz estudos no lago lá, que nós comprovamos que hoje tem carrapato, tem um ou outro, mas que não tem a bactéria da febre maculosa, né? Tem como em qualquer lugar vai ter que tem a grama. Mas que hoje, basta a gente ver, nós não tivemos mais nenhum caso de febre maculosa, né? Hoje, inclusive, eu vi um noticiário que em Marília começou a ter caso, e não é de agora, viu? Aqui em Santa Cruz já teve caso, também não é de agora. Em Campinas, que teve aqueles problemas lá, não é de agora. E Pauçu pode acontecer também, mas houve uma redução. Se é 100% ou não, só o tempo vai dizer, mas que houve uma redução e que isso é devido a algum trabalho que foi feito, isso com certeza e é uma coisa que a gente se orgulha de ter feito. Serginho, obrigado mais uma vez, participação como presidente da OMS, 80% da entrevista e 20%, digamos, como prefeito da cidade de Pauçuense. Voltará mais vezes, pode ter certeza disso. Um grande abraço, obrigado pela receptividade para com a rádio, para com o portal Diário Cidadão também. Sucesso como prefeito. Dário, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar com todos os ouvintes, com você, Dário Miguel, também com o Marquinhos, e de poder a gente sempre deixar esse espaço aberto para a gente poder explicar todas essas situações à população, que é quem nos confia o voto e quem realmente merece explicações. Serginho Guidil, prefeito e pauçuense, presidente da OMS, falou conosco. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem a participação do Lourivaldo Raix, presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Ontem ele foi citado pelo vereador Juninho Souza e daqui a pouco ele vai falar com a gente sobre essa questão. Última pergunta ou o último esclarecimento, Serginho? Você levantou o dedinho, né? Levantei o dedo porque eu lembrei agora de uma situação, inclusive envolvendo a Câmara Municipal de Santa Cruz, e eu estou aqui, né, representando a UMES, para esclarecer um fato que, inclusive, foi pauta de uma votação de uma moção de repúdio. A moção de repúdio. Sobre a questão do piso de enfermagem que a UMES deve pagar para os seus funcionários. O que acontece? Pauçu já fez uma lei autorizando o pagamento do piso. Nós já mandamos todos os dados da UMES, de Pauçu para a UMES, porque os profissionais que trabalham nas bases, que recebem esse piso, têm o direito desse piso, eles são cadastrados no CNES de cada município onde tem as bases. Então esses municípios eles têm que repassar essa informação para a UMES dizendo, esse profissional que está cadastrado no CNES do município aqui, e a diferença salarial é de tanto.
E aí a gente manda isso para o Ministério manda o dinheiro para a Prefeitura, a gente repassa para a Unis para poder pagar. O que acontece? O município de Ipauçu já fez, o de Santa Cruz já fez, o de Bernardino já fez, o de Timburi acho que mandou a lei agora para a Câmara para poder pagar o piso também, e inclusive mandando os dados já para a Unis. Infelizmente, até o momento a gente não sabe se Ourinhos fez essa lei. Ou seja, enquanto todos os municípios não tiverem feito isso, tiverem repassado esse recurso para a Unis não consegue. Como é que você vai pagar para um e não vai pagar para outro? Então, eu entendo o questionamento da Câmara Municipal de Santa Cruz, mas até estou dando uma explicação aqui do porquê ainda não foi pago isso para os profissionais do SAMU, justamente por isso, porque ainda nós não temos o recebimento de todos os municípios esse valor para que a gente possa pagar todos os funcionários do SAMU essa diferença do piso, que é pago pelo governo federal, tá? Não é pago pelo município, não. A gente tem que ser muito franco e claro para poder dizer. Então a gente manda as informações, por exemplo, se o profissional recebe R$3.000 por mês e o piso é R$4.750, o governo federal manda R$1.750 por mês para pagar para aquele profissional. Só que a gente tem que cadastrar isso lá. Até o momento, até hoje, a Prefeitura de Ourinhos não tinha pedido esses dados para nós, aí eu pedi para comunicar à Prefeitura de Ourinhos, nós temos esses profissionais que estão cadastrados aí e a diferença salarial é esta. Já que vocês não pediram, a gente está mandando. Porém, eu acredito que a Prefeitura Municipal tenha que também ter uma lei que autorize fazer esse pagamento desses profissionais, que até, posso estar equivocado, mas até o momento, pelo que eu tenho de conhecimento, ainda essa lei não foi aprovada em Ourinhos. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas explicando aí a questão do legislativo desse questionamento, que, se eu não me engano, acho que foi até por parte do vereador Juninho Souza. Sim, e o Lorivaldo Reis, ele foi a favor do que você está colocando, ou seja, ele é um conhecedor da causa, até porque ele concedeu uma entrevista para a gente ao vivo durante a transmissão da sessão. Ele falou, não, eu sou contra por causa disso, e ontem o Juninho acabou falando dele, obviamente ele pediu direito de resposta para falar sobre esse assunto aí, outros assuntos também, mas o principal motivo foi esse, sim. Então, só recordando, Santa Cruz do Rio Pardo já fez, já mandou dinheiro para a Umis. Ipauçu já fez, já mandou. Bernardino também. Timburi está com o projeto de lei lá em tramitação, fazendo, eles já podem mandar o dinheiro também. E Ourinhos também fazendo, manda o dinheiro, a gente vai fazer o pagamento de todo mundo, e eu acredito que isso vai ser resolvido em breve. Com certeza. Serginho, obrigado, explicação, um grande abraço, sucesso, um bom final de semana prolongado, né? Até porque sexta-feira é Ipauçu no serviço público lá, município, prefeitura, também vai seguir aí sem trabalho. Vai seguir, e a gente deseja a todos um bom feriado, e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Né? Serginho, prefeito ipauçuense e presidente da Umis, falou na 104 FM, também no portal Diário Cidadão, intervalo comercial na